Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a vasculopatia amiloide, ou seja, as doenças vasculares que são causadas pelo depósito da proteína beta-amiloide na parede dos vasos. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre as vasculopatias amiloides, ou seja, o que acontece com os vasos e com a parede dos vasos quando tem o acúmulo das placas beta-amiloide nessas regiões, principalmente na túnica média, dos vasos corticais e dos vasos leptomenídeos. Então, tem algumas doenças que são representadas por esse acúmulo. A principal delas e a mais conhecida é a angiopatia amiloide clássica, que a gente chama. Aquela angiopatia amiloide que tem achados típicos na ressonância magnética de crânio e que ajudam a gente a dar esse diagnóstico. No entanto, existe uma descrição recente da angiopatia amiloide inflamatória, ou seja, quando existem alterações inflamatórias associadas a essa alteração da parede do vaso. E os dois principais exemplos são a angite amiloidótica e a inflamação relacionada ao depósito de beta-amiloide na parede do vaso. E por último, tem o amiloidoma, que tem pouquíssimos casos descritos na literatura e eles funcionam como uma massa inflamatória também relacionada a essa alteração vascular. E a gente vai ver um pouquinho agora dos exemplos e como identificar cada um deles. Então eu trouxe esse artigo recente da Radiographics que mostra uma abordagem multimodal com relação ao estudo do depósito de beta-amiloide no sistema nervoso central. A gente tem que lembrar que o Alzheimer, a doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer, está relacionado também a esse depósito. Não é o tema do nosso vídeo de hoje, mas é um precursor, é um marcador inicial da doença de Alzheimer, a detecção das placas beta-amiloides esparsas no sistema nervoso central. Então, eu trouxe aqui a imagem histopatológica do que a gente vê, que são, na verdade, esses focos marcados em rosa mais escuro, mostrando o depósito das placas ao redor da parede do vaso, que é toda essa parede aqui, com sua luz aqui dentro. E quando a gente tem a variante relacionada à angiite, a gente tem uma degeneração granulomatosa inflamatória dentro da parede do vaso, que é representada nessa segunda imagem por essa imagem formada por um granuloma e a parede do vaso, que a gente vê aqui extremamente espessada e a luz do vaso obstruída. Então, são alterações, são variantes a partir dessa alteração mais comum, que é o depósito do beta-amiloide. Então, quando a gente olha para a angiopatia amiloide clássica, a gente tem que pensar na identificação da doença usando os critérios de Boston. E tem os critérios de Boston modificados de 2010, que eles consideram como possível, provável com comprovação histopatológica e o realmente confirmado, definitivo, que é só na análise pós-mortem. Então, a gente vai ficar basicamente nessas duas primeiras. Na possível, quando você tem a identificação de um sangramento único, esse sangramento tem uma localização específica, eles têm que ser periféricos, ou se existe a detecção de siderose cortical focal ou esparsa. A focal cometendo menos de 3 giros ou a difusa cometendo mais de 3 giros. A provável é quando a gente tem esse sangramento único com sinais de hemosiderose ou a presença dos microsangramentos que são identificados na sequência SWI em localizações também específicas, nas regiões córtico-subcorticais. O provável com comprovação histopatológica é quando esse hematoma precisou ser evacuado e a gente consegue, na análise histopatológica, avaliar o depósito de beta-amiloide na parede de um dos vasos que foram retirados. E o definitivo realmente pós-mortem com comprovação no estudo todo parênquima cerebral. O que é importante na ressonância e que vai mudar e que vai ajudar no diagnóstico realmente é a sequência de suscetibilidade magnética, tanto T2 estrela quanto o SWI. Então, a gente vê o microsangramento córtico-subcortical. Essa localização é essencial e imprescindível para o diagnóstico. Ela tem que poupar a região dos núcleos da base dos tálamos. A gente sabe que a substância cinzenta profunda, quando é afetada, é relacionado a uma alteração hemorrágica secundária a dano hipertensivo. Se há preservação dessa substância cinzenta profunda e dos tálamos, e o acometimento é periférico, também cerebelar, a gente tem que pensar em angiopatia amiloide como diagnóstico, que é o que está incluso nos critérios de Boston. Lembrar agora também da siderose cortical, que foi inclusa a partir de 2010, que é o depósito de ferritina e hemosiderina margeando o córtex. Se não tem história de hemorragia subaracnoide prévia, de trauma ou de qualquer alteração que possa ter levado a um depósito de ferritina ou hemosiderina ali naquela região, a gente tem que considerar a possibilidade de angiopatia amiloide.
No flare, você vai ver um hipersinal difuso na substância branca, e isso está relacionado à leucoencefalopatia difusa causada por uma isquemia crônica da substância branca secundária a essa insuficiência vascular por conta do depósito da placa beta-amiloide. Pequenos infartos corticais também são detectados, e a difusão é importante também nesse momento, que a gente pode pegar, em algum momento do exame, um infarto lacunar acontecendo com difusão restrita. E o grande padrão, que são as hemorragias lobares, ou seja, não são aquelas hemorragias profundas próximas ao ventrículo, são hemorragias lateralizadas no parênquima cerebral periférico, na região frontal, na região parietal, occipital. A gente tem que afastar, e aí entra o principal diagnóstico diferencial, que são afastar as alterações vasculares de outras origens, tipo aneurisma, tipo MAVE, tipo cavernoma, principalmente. E afastar as hemorragias hipertensivas aí diretamente com a localização. Então, são as duas grandes dicas: a localização da hemorragia e a provável associação com demência. A gente sabe que 90% dos pacientes com Alzheimer, eles têm alteração vascular relacionada à angiopatia amiloide. O inverso não é tão comum. Alguns pacientes, de 20% a 40% dos pacientes com angiopatia amiloide, podem ter também alteração demencial. Então, essa associação, se tem um sangramento e se tem uma alteração de déficit cognitivo, é muito sugestivo clinicamente de angiopatia amiloide. Então, vamos ver agora o caso ilustrando tudo isso que foi falado. Aqui a gente vê a sequência T1 no plano sagital, então já aparece uma grande formação expansiva com um sinal espontaneamente hiperintenso em T1, determinando expansão dos sulcos corticais, e tem aqui do outro lado uma área de encefalomalácia com intensidade de sinal semelhante ao do líquor, também acometendo a região occipital correspondente. Quando a gente avalia melhor essas alterações na sequência flare, o que a gente pode ver é que a área de lesão nova está localizada à esquerda na transição temporo-parieto-occipital, e a lesão antiga de encefalomalácia está localizada na região occipital à direita. Essa aqui circundada por gliose, como a gente vê aqui essa alteração de sinal junto ao átrio do ventrículo lateral, e essa aqui também tem uma gliose adjacente, como a gente vê aqui, circundando toda essa região, até com uma pequena área de acometimento córtico-subcortical relacionado. Para a gente tirar a dúvida do que está acontecendo aqui, a gente olha na sequência de suscetibilidade magnética, que nesse caso foi o SWI. E olhando o SWI, a gente vê já na fossa posterior inúmeros focos de depósito de hemosiderina e ferritina, e a gente vê também que na área de encefalomalácia tem uma grande região de depósito de ferritina e hemosiderina, e o halo hipointenso já na região de formação expansiva, configurando o hematoma já com alguma área de reabsorção. Tem uma marca aqui de hemoventrículo prévio desse lado, do lado esquerdo, e além disso a gente vê inúmeros focos córtico-subcorticais de marcado sinal hipointenso nas regiões frontais e nas regiões parietais também, como a gente vê nessas ilustrações. Reparem que a substância cinzenta profunda está extremamente poupada, o que é bem sugestivo de angiopatia amiloide e não de doença hipertensiva nesse paciente. É importante, como investigação de todo o hematoma, injetar para ver se não existe alguma doença, algum tumor escondido no meio do hematoma. E aí a gente fez a sequência T1 com contraste venoso e realmente não existe nenhuma área de captação de contraste localizada aqui nessa região que seja suspeita para alguma outra atividade de doença que não a lesão relacionada à angiopatia amiloide. Continuando a análise dos outros casos, a gente tem os casos de angiopatia amiloide inflamatória. E como eu falei, elas são duas principais doenças: a angiopatia inflamatória realmente relacionada à angiopatia amiloide e a angiite amiloide. Na verdade, a gente só consegue diferenciar as duas usando o aspecto histopatológico com a identificação do granuloma na histopatologia ao redor dos vasos. O que a gente tem de achado na ressonância é muito semelhante. Além desses achados todos que já foram descritos para a angiopatia amiloide clássica, a gente também vai ter uma importante alteração no flare. O flare tem um papel essencial nessa investigação, com muito edema. E esse edema vai ser um edema tumor-like, como se chama, com aspecto muito tumefativo, o envolvimento córtico-subcortical, acometendo predominantemente as regiões parietais, de uma forma que pode ser unifocal ou bilateral. E a associação com captação leptomeníngea. Alguns padrões de imagem vão determinar a ajuda no nosso diagnóstico diferencial.
Então, a presença dos tumores, e aí a gente tem que pensar que é sempre um diagnóstico diferencial importante, a gente vai ter que lançar mão de outras análises como a perfusão, das metástases igualmente, das alterações infecciosas também pode ter essa ajuda, mas existem 3 principais, como as vasculites. A gente tem que pensar que a vasculite normalmente tem um infarto associado e na angiopatia amiloide inflamatória não temos infarto. Ele é assimétrico, então, e o PRES, por ser simétrico também, consegue ser excluído na análise de imagem, e o realce leptomeníngeo, que não é habitual na angiopatia amiloide clássica, não a inflamatória. Então, agora vamos ver um caso clínico ilustrando todos esses achados de imagem. Então, nesse caso, a gente vê na sequência FLAIR uma área de alteração de sinal, já córtico subcortical se estendendo a substância branca profunda na região parietal à direita, com extenso acometimento cortical aqui, como fica bem evidenciado. Na sequência T1 não existem alterações sugestivas de sangramento recente, não tem nenhuma área de hipersinal associado. E aí, quando a gente parte para a análise da sequência de suscetibilidade magnética, que é o exemplo de um T2 estrela, a gente vê que nessa área de alteração de sinal no FLAIR existem múltiplos focos córticos subcorticais de marcado sinal hipointenso, sugerindo depósito de ferritina ou hemosiderina, o que pode ser encontrado, como já foi descrito na angiopatia amiloide. Então, a gente tem uma área que pode ser representar a angiopatia amiloide com um importante edema perilesional, determinando alguma expansão de sulco e um envolvimento córtico subcortical associado. Quando a gente olha na difusão, não existe difusão restrita e não existe um acometimento significativo de nenhuma outra área que sugira algum infarto lacunar acontecendo em concomitância. No realce pelo meio de contraste, nesse exemplo a gente não detectou realce leptomeníngeo, como é descrito nas inflamações relacionadas à angiopatia amiloide. Então, não existe nenhum tipo de realce anômalo aqui nessa região parietal direita. Então, era uma localização clássica, com achados clássicos de angiopatia amiloide inflamatória. Mais uma vez, por imagem, a gente não consegue definir se é realmente uma alteração inflamatória ou se é uma alteração relacionada à angiite amiloide. Isso aí só realmente com estudo histopatológico. De qualquer forma, o tratamento e o prognóstico estão muito relacionados e vão ser abordados da mesma forma clinicamente. E por último, eu queria falar do amiloidoma. O amiloidoma que vai representar um nódulo sólido na substância branca, normalmente na substância branca periventricular, com comportamento heterogêneo. Usualmente ele tem um sinal isointenso em todas as sequências e ele apresenta um intenso realce pelo meio de contraste, que é o que chama atenção, que pode deixar a gente um pouco mais preocupado com relação ao que pode ser. Os principais diagnósticos diferenciais também são os tumores, nesse caso também entra o linfoma e assim como as vasculites. Só que a gente tem que pensar que ela é uma massa que, apesar de muito feia, ela tem pouco efeito de massa, tem pouco edema perilesional e, portanto, não está usualmente relacionada a esses tumores que têm um crescimento mais rápido, com um comportamento mais maligno. Então, é dessa forma que a gente vai buscar fazer o diagnóstico diferencial por imagem. Por último, eu queria trazer essa tabela que mostra, na verdade, as principais formas de representação, tanto patológicas quanto por ressonância magnética das alterações descritas, assim como a gente vai tentar exercitar o diagnóstico diferencial usando todos os achados de imagem. Lembrar que na vasculopatia amiloide, as 3 doenças principais representantes, a gente tem o T2 estrela e o SWI, mostrando os microsangramentos córticos subcorticais como um marcador de doença amiloidótica, e a presença da siderose cortical também, principalmente para o diagnóstico da angiopatia amiloide clássica. Na angiopatia amiloide inflamatória, a gente também tem que considerar a sequência FLAIR e esse edema com espectro tumefativo, principalmente acometendo as regiões parietais. E para o amiloidoma, além da sequência FLAIR, a gente tem que usar também a sequência T1 pós-contraste, que mostra essa captação intensa de uma lesão nodular tumor-like. E eu queria agradecer a vocês por ficarem comigo nesse vídeo. Lembrem-se que lá no Instagram do NeuroRad em Pauta também vai ter a discussão do caso clínico relacionado à alteração inflamatória na doença amiloide. E não se esqueça, deixe seu comentário, deixe sua curtida, isso é muito importante para a gente saber o que você está achando do canal. Até a próxima!